Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, e hoje a gente recebe aqui para trazer explicação, esclarecimento à nossa família uberabense, um especialista no direito relativamente aos planos de saúde, doutor André Luiz Borges. Muito obrigado, doutor, por aceitar o convite e voltar à nossa casa. Diz que o bom filho a casa torna, né? Verdade, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui para esclarecer ao consumidor de plano de saúde as dúvidas, que não são poucas. Exatamente. E são muitos os usuários, né? É mesmo? E um tema muito polêmico, muito abrangente, muito... Sempre, né? De muita... Aqui em Uberaba são quantos, doutor, aproximadamente? São 110 aproximadamente. Olha isso, hein? É gente que não acaba mais. Metade da... Corresponde a 1/3 da população. É né? 1/3? É 1/3. Uberaba está com uma faixa de quase 350 mil habitantes, né? Isso mesmo. Então 1/3. A população economicamente ativa de Uberaba dá aí mais ou menos a metade, né? Isso. Doutor, eu quero começar esse programa tratando de um tema que eu vi aí no noticiário logo no início do ano, que é a questão dos reajustes nos planos de saúde. Mas antes disso, eu queria que o senhor contasse para nós aqui quais são os tipos de planos de saúde. Aliás, o doutor André Luiz Borges já esteve conosco aqui, já falou disso, mas a gente reprisa, porque tem muita gente que pode não ter visto. Aliás, vá lá no @ISTV Oficial, temos mais entrevistas do ano passado, doutor André. Mas, doutor, quais são os tipos de planos de saúde que nós temos? Paulo, nós temos o plano de saúde individual, que é aquele contratado por uma só pessoa. Certo. Né? Por exemplo, eu vou lá e contrato só para mim. Nós temos o plano familiar, que envolve o marido, né? Que é o esposo, a esposa e os filhos. E mais os dependentes daquele titular que contratou o plano. Pode ser o pai, que mãe. Em geral seria o chefe da família, o pai. Ou hoje a maioria também as mães contratam, né? Certo. E mais o plano empresarial, que é aquele que a empresa contrata, e o plano coletivo, né? Por adesão. Certo. Qual a diferença do coletivo por adesão do empresarial? Qual é? O empresarial é aquela empresa que contrata, né? Tá. E o coletivo por adesão é uma associação, é uma entidade que contrata. A Associação dos Moradores do Bairro Estados Unidos vai lá e faz um plano por adesão. Ou seja, uma instituição filantrópica pode... Isso, exatamente. Porque essa figura por adesão, coletivo por adesão, não é uma única classe, né? São várias classes, né? Em um plano, né? Por associação de bairros. Agora, né? Doutor, voltando um pouquinho aqui no familiar, por exemplo, eu posso colocar meu avô ou minha avó como dependente? Pode colocar, também. Desde que o contrato permita. Aí na hora da contratação, você tem que fazer essa pergunta ao plano de saúde. Entendi. Tem contratos que não admite, né? Mas a maioria admite. Certo. Agora, o custo também pode ser diferente, né? Pode ser diferente cada faixa etária, né? Certo. Geralmente essas pessoas, o sogro, a sogra, né? São mais idosos. 80 anos, né? Aí complica. Então tem que ver o contrato. Agora, quais são os planos de saúde que precisam da autorização da ANS e antes de serem reajustados? Ou seja, tem que ir lá pedir a bênção da agência. É o plano coletivo por adesão. Por quê? É o plano de entidades, né? E que esse plano são várias pessoas, né? Certo. Uma associação de moradores, por exemplo, tem um advogado, tem o mecânico, tem o faxineiro, tem o bancário. Então, é uma associação. Então, envolve várias classes sociais. Certo. Agora, o empresarial é de uma empresa só. Eu tenho uma empresa de, por exemplo, produção de calçados. Eu vou lá e contrato um plano de saúde, né? Para meus funcionários. Certo. Então, esse contrato, a ANS, ela não interfere. Certo. Mas ela exige que seja informado o reajuste. Agora, como é que fica a questão do plano individual ou familiar nessa questão aí do reajuste? É muito fiscalizado pela ANS, porque é um plano que não visa lucro individual. Então, esse tem que ser autorizado por ela. Esse aí, ela regula. Quando você vê lá nos jornais da televisão, a ANS solta o reajuste do plano de saúde em 2,45%. É o plano individual ou familiar.
Correto. Certo? E o coletivo também, ela fiscaliza. Ela dá uma vigiada. Esse, no caso, o coletivo empresarial é livre negociação, Livre negociação. mas o reajuste precisa ser informado. Assim para como... verificar se não tem abusividade, né? Entendi. Essa fiscalização ela tem que ser constante, né? Assim como o coletivo por adesão, com menos de 30 vidas, Isso. o cálculo é feito pela agência. Agência. Entendi. Que é a agência fiscalizadora, a ANS. Tá É certo. importante também deixar claro aqui que o consumidor, havendo dúvidas, ele pode ligar na ANS. Pode entrar em contato. Pode entrar em contato com a ANS. Entendeu? Pelo 0800. Entendeu? Como é que é? 0800? 0800 61 9656. Que é o número da lei. 96. 56. 56 é o número da lei, por isso que o senhor decorou fácil. Exatamente. Se colocar lá no site também, diz que a ANS, aparece lá 1001 telefone. Tá certo. Tem um site também, ans.com.br. Tá certo. Tem todas as informações, tem cartilha, entendeu? Orientando essas informações. Que maravilha. O site é excelente, entendeu? Maravilha. Isso é muito bom a gente saber. Doutor, eu vi também aqui no noticiário esse começo de ano que o plano coletivo por adesão com mais de 30 vidas, ele é livre de negociação, mas ele tem que ser comunicado também, é isso mesmo? Tem que ser comunicado devido à questão da ANSB, você não está vendo a abusividade. Se ela perceber que teve um reajuste lá de 60% em um ano, ela vai perguntar por quê. Exigir planilhas, exigir contas, né? Certo. Então, indiretamente ele é fiscalizado. Agora, doutor, explica para nós, para nossa audiência que está ali nos assistindo, quais são os tipos de reajuste que acontecem nesses planos de saúde? O primeiro reajuste é aquele anual. Você contrata um plano hoje, daí 12 meses... Está previsto o reajuste anual. 12 meses de vigência do contrato. Seria o aniversário do... Isso, exatamente. É denominado aniversário do contrato. Então, o que acontece? A ANS faz a operadora de plano de saúde faz um estudo das utilizações que você teve durante aquele ano, né, dos beneficiários. O que seriam essas utilizações? Consulta, né, no consultório do médico, exames para fins de diagnóstico, você faz o exame, né, para fins de diagnóstico, o médico prescreve o exame, você faz o exame. A internação, caso você necessite de uma internação para tratar uma pneumonia, para tratar um acidente, caiu no banheiro, virou o pé, né? E uma cirurgia programada, ou às vezes uma cirurgia de urgência, ou um atendimento de urgência. Entendi. Então isso tudo vai para a conta lá do plano de saúde. Plano de saúde. Para exatamente verificar o percentual necessário de reajuste do contrato, então, para equilíbrio da conta. Esse é o do aniversário, mas tem mais. Tem mais. Tem aquele também por faixa etária, né? Que são 10 faixas etárias. Vai avançando, o tempo vai passando. Exatamente. A operadora tem um... Quanto mais velho fica, mais caro o plano fica. Que é porque natural. tem o seguinte, o entendimento, que o velho utiliza mais, claro, né? Utiliza mais. O corpo vai ficando, né? Debilitado. A junta vai endurecendo, né? O coração vai ficando fraco, né? Não exerce uma atividade física. Por isso que é importante a atividade física para a gente. Por isso que é prolongar. Importante também contratar o plano mais cedo. Correto. Para não pagar muito caro. Não ter um impacto tão forte. Exatamente, entendeu? E tem aquele reajuste para equilíbrio do contrato. O que seria o equilíbrio? O excesso de utilização. Na consulta, no exame, na internação, né? E na questão das cirurgias. Não que o consumidor queira usar em excesso, né? Mas a operadora tem aí uma estatística de que 75% é por conta dela e 25% é por conta do consumidor. Certo. Se eu ultrapassar esses 75%, que é da responsabilidade da operadora, ela vai me chamar lá e falar assim, olha, por exemplo, você teve uma demanda aqui de 85% do seu plano de saúde. Entendi. Então, nós necessitamos de equilibrar a conta. Então, esse cálculo ele é feito constantemente. Periodicamente. Entendeu? Ela pode, em 6 meses, chamar você lá para equilibrar o contrato. Reajuste para equilíbrio do contrato. Doutor, eu vi outro dia no noticiário um tal reajuste por sinistralidade. O que significa isso? Eu acabei de falar para você. Nome chique explica isso. Sinistro, né? É um acidente, exatamente. É um evento inesperado. Porque aquela cirurgia programada e tudo, você vai lá, programa a cirurgia, é uma coisa normal.
né? Tá ali na rotina. Exatamente. Geralmente isso acontece muito em quê? Em plano coletivo por adesão ou empresarial. Familiar não. Tá. Familiar, um sinistro em excesso não tem muito, mas Certo. plano lá que tem 5.000 vidas, por exemplo, né? É uma questão de haver risco de muito sinistro. Então tá entendido. Então é chama o nome, reajuste por é o sinistralidade. nome técnico que se dá para essa Isso, é o frequência aí 75% que eu acabei de falar. Certo. Entendeu? Ultrapassou 75%, o sinistro está maior do que o esperado. Entendi. Entendeu? Aí deixa de ser... Mas a pessoa física também, o plano individual, ele pode dar muito sinistro, além dos 75%. Um exemplo, né? Tem senhora que às vezes fica aí, é viúva, né? Fica aposentada, sem nada que fazer, põe que está doente e vai no médico, varizes, e volta no outro médico, porque aquele médico lá eu não gostei dele porque ele nem olhou na minha cara. Certo. Então eu vou no outro. Aí ela vai no outro sem necessidade. Eu não gostei daquele médico, não estou com confiança nele. Vai no outro também. Ou seja, no prazo de um mês, ela foi em 3 médicos de varizes. Entendeu? Então gera um custo para o plano de saúde. Correto. Mas as operadoras vigiam isso. Fica ali o tempo todo calibrando para ver como é que está essa questão aí dos sinistros. Isso aí acontece, viu, Paulo? Eu imagino. Tem uma outra observação que nós fizemos aqui no início do ano, aqui na nossa equipe de produção da TV, que é o seguinte: o que deve ser observado na hora do reajuste do plano de saúde? O que normalmente se vai no ponto exato para poder fazer esse reajuste? Explica isso melhor para nós, doutor. Paulo, como eu havia dito, o plano de saúde ele gera consultas, exames para fins de diagnóstico, né? A questão de internações, seja por uma cirurgia programada ou seja por uma questão que você teve uma gripe, uma pneumonia, então você vai ter que ser internado, certo, né? Ou a questão de uma cirurgia programada, propriamente dita, né? Certo. Então, o que acontece? Isso aí que você está acabando de perguntar é a gestão do plano de saúde. O usuário, ele tem obrigação de fazer a gestão do plano de saúde dele. Ele mesmo pode controlar Ele mesmo pode esses fazer. eventos. Exatamente. É aquele caderninho que você pega em casa, você compra na livraria, você coloca lá, consulta. Ano de 2025, janeiro, fevereiro, março, abril, consulta. Você vai anotando. Deixa tudo anotado. Geralmente, um plano de familiar que tem lá 6, 7 pessoas. Você está na sua casa lá, você é o titular do plano, eu estou consultando, gastando dinheiro lá e tudo, você não tá vendo, você não está fiscalizando. Quando a operadora chama você para reajustar o plano, você vai verificar lá, André, você consultou em um ano 35 vezes. O que aconteceu? Você tá com um problema de saúde grave, o que é? Não, estou investigando. Não, mas investigando como? Então, isso aí é uma fiscalização que você tem que ter. Chama gestão do plano de saúde. Entendi. Porque na hora de negociar com a operadora, você tem tudo anotado. Se a operadora falar assim, teve um alto custo aqui, entendeu? Aí você vai saber exatamente quem foi o responsável pelo alto custo. Certo. Entendeu? Certo. Então, é uma gestão do plano de saúde. Coisa que todo consumidor pode fazer. Precisa fazer. Não deixa na mão da operadora. Certo. Agora, doutor, qual que é o profissional que está apto para averiguar o percentual necessário no reajuste do plano com base nessas utilizações aí feitas pelo beneficiário? Não, o atuário, geralmente a pessoa acha que é um contador, né, um economista, eles também são habilitados a isso. Mas o responsável seria o atuário. O atuário. É o atuário que é o responsável. Esse atuário também atua na área da previdência, certo, na previdência privada. Certo. Se eu contrato uma previdência privada, ele vai fazer o cálculo atuarial. Entendeu? Uberaba, nenhuma das operadoras em Uberaba utiliza esse atuário para fazer o cálculo da sinistralidade, o cálculo da necessidade do reajuste. Por que seja isso, anual. Por quê? É. Eu não sei, sinceramente. Eu que atuo nessa área, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho que contratar gente de fora para fazer isso aqui. Você sabe como é que as operadoras utilizam a justificativa para poder pedir o reajuste? Um mapa de custo. O que seria esse mapa de custo? Despesas e receitas. Entendi. Não pode ser feito dessa forma.
É um cálculo fechado. Mais complexo. É um cálculo fechado. Aqui ele colocou aqui, ó, utilização de consultas, R$20 mil. Mas será que o valor da consulta que eu gastei, R$20 mil, corresponde aos meus 25% da minha responsabilidade? Um atuário descobre isso. Agora, olha, o plano de saúde está cobrando o custo total da consulta em cima de você. Ela está cobrando 100% da consulta. Ao passo que ela pode cobrar só 25%. Agora, doutor, a agência ela não fiscaliza essa presença desse profissional? Não tem uma exigência Não, legal? Só se ela for provocada. E outra coisa, ela não pode, por exemplo, dizer o seguinte: olha, você, operador, reajustou o plano muito alto. Entendi. Ela aplica a multa. Essa questão de ter aplicado o reajuste muito alto, abusivo, que a gente chama, isso é por conta do usuário. Entendi. Ele tem que provocar o judiciário numa revisão de reajuste de contrato. Olha, tá aí uma série de questões importantíssimas que a gente esclareceu aqui com o doutor André Luiz. Eu quero dizer, doutor, que para nós é sempre grata a sua participação, é sempre uma alegria tê-lo aqui. E eu vou dizer, viu, eu ando aí na rua, pessoal, ó, muito bacana aquelas explicações que o doutor deu lá, porque a gente sempre tem dúvida em relação a isso. Por isso mesmo, eu quero te agradecer a sua participação. Eu que agradeço, eu estou à disposição de qualquer pessoa para tirar qualquer dúvida e oriento o seguinte: consumidor de plano de saúde, fiscaliza o seu plano. Certo. Pega, anota, consulta, exame, internação, anota. Certo. Entendeu? Faz o controle. Vai lá, fez um exame no laboratório lá, X, vai lá e anota no seu caderninho. Fez um exame hoje e tal, entendeu? E vê o valor desse exame também. Você tem o direito de saber a tabela. O seu plano de saúde tem uma tabela. Você tem direito a ter acesso a essa tabela. Porque isso vai dar impacto no reajuste do plano de saúde. A maior operadora do plano de saúde fala que você utilizou demais o plano, você tem tudo controlado. Tá Ainda certo. Mais em plano empresarial. A empresa contrata um gestor de plano de saúde, entendeu? A associação contrata um gestor de plano de saúde. A gestão do plano de saúde é importantíssima, porque senão você vai morrer na mão da operadora. Você não tem controle da sua conta? Tá aí a explicação. Muito obrigado mais uma vez, doutor André. E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Café Silva, além do sabor, da qualidade, do aroma, agora vem com uma super novidade, o filtro reutilizável. Você economiza mais e o meio ambiente agradece. Café Silva, cada vez melhor. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar
Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, a gente muda de assunto para falar sobre algo que dá água na boca. Um guia conta a história dos doces produzidos em Peirópolis. Nós conversamos com os organizadores deste trabalho, o professor Alberto Costa e a professora Angélica Lemos. Confira na reportagem. Olá, Paulo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Então, o Guia do Doce, né, que é um projeto de extensão universitária, Deixar a Boca Cheia d'Água, que nós estamos fazendo um trabalho de valorização da memória da Associação Comunitária Peirópolis Artesanatos e Doces Caseiros, né? E o guia, ele é vinculado ao programa Interfaces entre Artes, Ciências e Matemática da UFTM, que esse programa ele é desenvolvido dentro do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, ou seja, está vinculado ao Museu dos Dinossauros, e lá nós temos alunos bolsistas de extensão, né, dentro desse programa, que eles fazem a mediação dentro do Museu dos Dinossauros lá em Peirópolis, né? E o Guia do Doce ele vem para poder contar a história, né, dessas mulheres, dessas doceiras que trabalham nesta associação comunitária e produzem o doce, e é tudo feito no braço, tudo feito na mão, sem conservantes, os doces, é sempre bom falar isso. Então nós estamos muito felizes, né, de poder contribuir com a comunidade e poder fazer o lançamento desse trabalho, que teve início em 2019, antes da pandemia, no segundo semestre em 2019, e a partir dali a gente veio coletando memórias, caminhando pelas varandas e pelos quintais lá em Peirópolis, né? E foi uma experiência muito interessante, né? A gente poder tomar um café nas varandas lá em Peirópolis com as doceiras, né, e com as mulheres, e elas trazendo a história delas, e para a gente poder apresentar nesse formato do guia do doce. E o lançamento agora em fevereiro? Sim, o lançamento está previsto para a primeira semana de fevereiro, e nós pretendemos fazer uma atividade cultural lá em Peirópolis, né, para poder fazer o lançamento desse material, desse Guia do Doce. É o contexto sociocultural, né? Então, essas doceiras importantes que, através da revisão narrativa, que foi essa coleta de dados durante a intervenção da extensão universitária, é esse contexto de que elas atuam como salvaguarda. Primeiro, desse doce que preserva a receita das avós, das mães, mesmo com algumas adaptações frente às atuais porcentagens de açúcar, que elas têm esse cuidado. E também conta a história da mulher. Por isso, deixar a boca cheia d'água. Deixar a boca cheia d'água é um dito popular muito comum nos interiores das Minas Gerais, das mulheres falarem: olha, quer ter um casamento longo, quer ficar muito tempo no emprego, deixa a boca cheia d'água. O que é isso? É ficar em silêncio, é guardar o que você vai dizer e dar vontade de falar e fica enchendo a boca d'água. E o doce também, quando você olha um doce caseiro, uma cocada, uma goiabada cascão, também deixa a boca cheia d'água. Então, conta a história dessas mulheres que hoje têm mais poder de voz. O doce também trouxe para elas uma fonte de renda complementar. Em alguns momentos da fase de sua vida, foi uma fonte de renda principal, que colaborou, inclusive, elas contam para os estudos dos filhos, para a manutenção do lar, e então também conta sobre a questão desse papel da mulher. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV.
com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.